Ah, se eu fosse você, se eu tivesse no seu lugar, na sua pele, seria totalmente diferente. Eu faria isso, eu faria aquilo, eu faria aquilo outro, e assim vai. Meu amigo, não faça isso com o seu cliente. Não dê esse tipo de conselho para o seu cliente. Não dê essa orientação para o seu cliente. O que o seu cliente precisa é que você ouça ele em silêncio. Que você ouça toda a história que ele tem para contar. De preferência que você ouça do começo ao fim. Perca lá 20 minutos, 30 minutos do seu dia atendendo o seu cliente. Acolha todas as reclamações dele. Depois, você começa com algumas observações. Uma das primeiras observações que você deve colocar é oferecer um copo com água, um cafezinho, dar uma pausa entre o que ele te declarou e o que você vai perguntar. Depois dessa pausa entre o que ele declarou e o que você vai perguntar, você dá mais uma pausa de mais uns 3, 4 minutos, mais uma água, mais um cafezinho. Aí você entra na fase da sua instrução, dentro dos termos legais. Quando você for fazer as perguntas lá atrás, pergunte para ele da infância dele, onde ele cresceu, o que ele fez, se jogou bola, se empurrou pipa, se só brincava dentro do apartamento. Procure saber dos pais, dos avós, dos irmãos. Faça uma anamnésia geral da vida dele, até o final da sua adolescência. Se serviu ao exército, se entrou em alguma força de corpo de bombeiro, de escoteiro. Você vai ter aí a vida pregressa do seu cliente todinha nas suas mãos. Depois dos 18 anos, procure saber sobre os fatos relevantes, o que realmente aconteceu. Se era de dia, se era de noite, quem estava próximo, se tinha câmera, se não tinha câmera de filmagem, se tinha alguém que ouviu dizer aquilo, que ouviu o barulho, que ouviu a história toda, se aquilo tudo foi registrado de alguma forma, para você ter uma ideia de como você trazer isso para dentro dos direitos dele. Somente assim você vai conseguir dizer para o seu cliente, na verdade, quais são os direitos constitucionais dele e os direitos do Código de Processo Penal. E as possibilidades, as ramificações de saída e de entrada desse direito dele na defesa dele, na defesa de um inquérito, na defesa de um termo circunstanciado, na defesa de um processo, na defesa de um recurso. Se eu fosse você, se eu fosse você. Essas são expressões que já começam errado numa entrevista de um possível cliente. Ok? Um abraço, boa sorte, sucesso.